Olá, CD concurseiro, eu vou fazer um comentário de duas questões do concurso de hoje, concurso realizado no dia 28 de abril de 2019, concurso de Itaquaquecetuba, realizado de manhã, dentista PSF, a banca foi Instituto Mais. Então uma questão, vou fazer esse comentário agora, sobre o fibroma, vou estar lendo, né? Assinale a alternativa correta. A alternativa A é um tumor característico das glândulas salivares. B, o fibroma de irritação é tratado pela incisão cirúrgica conservadora. C, é um tumor maligno com grandes casos de recidiva. E D, tem origem odontogênica. Uma questão bem simples, fibroma é um assunto bastante recorrente. Ele está muito relacionado com o que, geralmente, fator etiológico? Trauma. Então, grande parte dos casos de fibroma está em áreas em que a mordida acontece com uma frequência maior. Por exemplo, região de mucosa jugal, na área de linha alba, por exemplo, região de lábio inferior, são áreas que pode acontecer muitos casos de fibroma. E a maior causa, sem dúvida nenhuma, é trauma, mordida. Então, essa é um dos fatores importantes quando a gente fala de fibroma. O tratamento é a excisão cirúrgica conservadora. Né? Óbvio que se o paciente tem um fator traumático recorrente, essa questão também tem que ser avaliada, porque se o paciente morder continuamente, você pode fazer a remoção cirúrgica da lesão e, consequentemente, ele recidivar. Mas é a alternativa correta, a alternativa B. O fibroma de irritação é tratado pela excisão cirúrgica conservadora. Lembrando que essa excisão cirúrgica é tranquila, é simples e é muito importante sempre enviar essa espécime para laudo anatomopatológico, porque o fibroma também pode ter característica de outras lesões. Vamos eliminar todas as outras alternativas, porque assim a gente avalia a questão como um todo e a gente estuda mais, né? A gente tira mais dessa questão. Então a alternativa A é um tumor característico das glândulas salivares? Não. O fibroma não é uma neoplasia de glândulas salivares. Lembrando que as neoplasias de glândulas salivares, por exemplo, têm o nome adenoma, né? O tumor, as lesões benignas, adenoma. Então a mais comum delas, adenoma pleomórfico. Então isso é um detalhe importante na própria nomenclatura da lesão. Então com isso a gente já consegue eliminar a alternativa A. A alternativa B é a correta. C, é um tumor maligno com grandes casos de recidiva. Lembrando, né, que quando a gente pensa em neoplasias malignas, a gente tem uma nomenclatura específica. Para as neoplasias malignas epiteliais, qual que é a nomenclatura específica? Carcinoma. Já para as neoplasias malignas mesenquimais ou do tecido conjuntivo, que poderia ser o fibroma, é o sarcoma. Então, a contraparte maligna dos fibromas malignas seria os fibrosarcomas. Dessa forma, a gente também sabe que a alternativa C está incorreta. E a alternativa D tem origem odontogênica. O fibroma não tem origem odontogênica, é as células que dão origem, né, que são as mais importantes quando a gente pensa nessa neoplasia, que geralmente não é considerada uma neoplasia verdadeira, e sim uma lesão reacional, geralmente decorrente de um trauma. Difícil os casos de fibromas verdadeiros, geralmente são fibromas de irritação. Esses fibromas não têm origem odontogênica, a célula principal são os fibroblastos. Porém, lembrando, existe um fibroma odontogênico, que é uma neoplasia odontogênica mesenquimal, da família, por exemplo, do mixoma e da família do cementoblastoma. Então não é que não existe o fibroma odontogênico, existe, mas esse fibroma, né, sem a palavra, a nomenclatura odontogênica, ele é um fibroma que não tem essa característica odontogênica. Então essa foi uma das questões que caiu no Instituto Mais, questão do concurso de Itaquaquecetuba, abril de 2019. Vamos fazer um comentário de mais uma das questões. É uma infecção causada pelo Treponema pallidum, que tem como característica oral a alteração da formação dos incisivos e dos molares. A queratite ocular intersticial e a surdez. Trata-se do alternativa A, sífilis. B, difteria. C, erisipela. E D, impetigo. Quando fala de Treponema pallidum é bem tranquilo. Esse é um tema que tem uma recorrência muito grande nos concursos, não só no Instituto Mais, já caiu em outros concursos dessa mesma banca. O tema é sífilis congênita
sífilis congênita especificamente, né, porque está falando do caso de formação dos incisivos em chave de fenda, dos molares em amora, e além disso o paciente também tem queratite ocular, né, envolvimento oftalmológico e surdez por acometimento do oitavo par craniano. Então, sífilis é sim um assunto muito recorrente nos concursos públicos. O Instituto Mais também gosta desse assunto. Então, você que vai prestar o concurso de Lençóis Paulista, fica de olho nessa questão, porque é uma questão importante, né? Um tema importante. A gente já falou do fibroma na primeira questão e na segunda agora que a gente está comentando, não saiu nenhum gabarito ainda, a gente está falando de sífilis. Sífilis que é considerada hoje uma IST, não mais chamada de DST, que antigamente era chamada, né? Doença sexualmente transmissível. Hoje em dia a nomenclatura mais utilizada para esses tipos de doença, sífilis, gonorreia, HPV, é infecção sexualmente transmissível. E qual que é o tratamento de sífilis? Benzetacil, né? Penicilina G, benzatina. Então foi um comentário rápido, um comentário de 2 questões que caíram na prova de Itaquaquecetuba, não tem nenhum gabarito ainda, mas que a resposta correta é bem tranquila, porque o Treponema pálido é uma bactéria, um espiroqueta, causador da sífilis, um assunto muito recorrente em concursos, não só Instituto Mais, mas a grande parte dos concursos. Então esse foi o comentário de 2 questões do concurso de hoje de Itaquá. Continue acompanhando a gente aí, gente. Grande abraço!